ela é verdadeira ou ela tem exceção? A lei da semeadura, sabe, aquela que a gente diz no nosso senso comum, mas que a própria Bíblia em Gálatas diz que aquilo que eu plantar, isso eu vou colher. Então a pergunta é: isso é real? Será que é dessa forma que acontece? Será que se eu realmente plantar, eu vou colher? Ou será que se eu plantar o bem, eu vou colher esse bem todo que penso estar plantando? Será que isso é infalível? Ou será que em algum momento tem as suas exceções? É isso. Daniel capítulo 6, verso de número 5 diz: então disseram estes homens: nós não encontramos qualquer ocasião contra o Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Aí o verso 7 diz: todos os líderes do reino, os governantes, os príncipes, os conselheiros, os capitães, reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aí o verso 9, no verso 8 o decreto é promulgado. No verso 9 diz o seguinte: o rei assinou o decreto. E no 10 diz: então quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa, e com suas janelas abertas no seu quarto que dava para Jerusalém, ele abaixou sobre os seus joelhos e fez durante 3 vezes naquele dia, deu graças a Deus, como sempre fazia. Sabe, quando a gente olha para uma história como essa, aonde a Bíblia nos apresenta um menino bom, aqui não é a história de um homem mau, não é a história de um personagem que a gente tem raiva, não. Aqui é um personagem que você lê do início ao fim e você sente prazer na vida do Daniel. O Daniel é um menino justo, é um menino íntegro. A Bíblia vai dizer que o que ele representa é notável aos olhos da liderança. A Bíblia diz que ele foi colocado como líder, ele foi honrado perante os seus. Só que existe um problema, porque quando você é honrado, você atrai olhares diferentes. Sabe, quando tudo na vida está normal, está, sabe, meio cinza, ninguém olha para você. Agora, quando de repente você faz algo e isso te coloca em evidência, você não se torna só alguém a ser celebrado, você se torna um alvo para ser atacado. E os ataques são normais. Agora entenda que a semeadura de Daniel, ela é maravilhosa. A vida de Daniel é excelente. O Daniel tem uma postura incrível de uma devoção a Deus como ninguém. A Bíblia diz que o Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu sei que aqui em São Paulo, e você que está em casa, ora pelo menos 2. Mas o Daniel orava 3. Eu tenho certeza que você não consegue sair de casa sem dobrar os joelhos e falar com o Senhor: Jesus, abençoa o meu dia. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro. Eu te agradeço, Senhor, pela criação. Eu te agradeço pela minha salvação. Eu te agradeço por ter conhecido o teu nome. Não é verdade? Todo mundo faz isso. Todo mundo antes de dormir diz: Jesus, mais um dia eu venci. Mais um dia o Senhor me ajudou. E por isso eu estou tão feliz. Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. Não é isso que você faz todo dia? É. Aleluia. Mas Daniel fazia 3. Daniel fazia no meio do dia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você entenda que a semeadura de Daniel era extraordinária. Então entenda, se a semeadura de Daniel é extraordinária, não dá para aceitar que esse garoto não viva o melhor dessa terra. Porque é isso que a gente diz: olha, você vai viver o melhor dessa terra, a sua vida vai ser um mar de rosas. Aí a Bíblia diz que o Daniel é sinistro, irmão. Saiu o decreto, e o decreto tem uma sanção. A sanção é o seguinte: se alguém se prostrar perante outro Deus, que não seja você, que era o rei Dário, você vai jogar ele na cova do leão. Aonde? Na cova do leão. Por que eu fiz isso? Não sei. Leão. O leão, irmão. Alguém já viu um leão aqui, irmão? O leão é o rei da selva. Top, bonitão,
Mas ninguém gosta de passar a mão no leão, porque o leão é perigoso. Até tem quem passa, mas passa uma vez só. Olha só. Minha memória vai trazendo coisa que não tem nada a ver. Me lembrei da minha lua de mel, que eu passei a mão no leão, agora do nada. Ai, Jesus, tira essa memória agora, deixa eu só com a palavra aqui. Aí a Bíblia vai dizer que o Daniel se dobrou os seus joelhos, orou, e aconteceu um negócio. É óbvio, Daniel foi acusado, porque estava todo mundo na porta assim, ó. Vamos ver se ele vai fazer igual? Porque eu quero que você saiba de uma coisa, grava isso, meu lindo, a gente não está vivendo na Disney. A gente está vivendo no mundo real. No mundo real é assim, se você está dando muito certo, vai ter uma grande parte de pessoas que vai estar esperando você cair. Isso é normal. Vai ter gente que está assim, ó, vai cair, hein? Vou estar lá para ver. Aqui não tem ninguém assim, ninguém torce pelo mal dos outros, não. Aqui todo mundo fala, quero que prospere mesmo, Deus abençoe. Mas tem uns malucos na vida aí, irmão, que fica só esperando. Nossa, ó, subiu, a queda vai ser pior, hein? Irmão, estava todo mundo na porta do quarto do Daniel, esperando ele dobrar o joelhinho. Só que por quê? Porque eles sabiam que contra o caráter de Daniel não dava para tentar. Isso é maravilhoso, quando as pessoas sabem o quão previsível você era em fazer o bem. Sabe, o que se espera de um cristão? Que ele tenha atitude de um cristão. Então você é previsível, nós temos que ser previsíveis. Ser imprevisível é lutar contra os princípios que nós defendemos. Você está entendendo? Então a nossa semeadura, ela é previsível, porque não dá para se esperar algo diferente de quem conheceu Jesus, de quem vive o Evangelho, de quem ama Jesus de verdade. Não dá para esperar outra coisa senão o bem, senão os princípios sendo respeitados. Amém. Bom, olha aqui. Aí o povo ficou esperando o Danielzinho lá, o Daniel orou. Pegaram o Daniel e falou assim, Daniel, poxa, que coisa, né? Vai ter que ir para a covinha do leão. Vou resumir para você a história. Jogaram o Daniel na cova do leão. Só que o rei Dário, irmão, curtiu o Daniel, seguia ele no Instagram e tudo, falava, nossa, o Daniel é meu faixa, eu não queria. Daniel, por que você fez isso? Não é porque eu não posso, eu não vou me prostrar a outro Deus, senão o meu Deus de Israel é o meu Deus. Como que eu vou deixar? Sabe, mesmo que o mundo tente conspirar contra os teus princípios, você tem que dizer, irmão, não adianta, eu não consigo, eu não vou negociar com aquilo que é eterno, eu vou até o final, mesmo que me custe um alto preço. Aleluia. Aí o Dário falou assim, poxa, então irmão, eu vou ter que jogar na cova do leão, só hora para o leão ter comido. Aí o Daniel jogaram na cova do leão. A pergunta é, o que Daniel semeou fazia parte da colheita da cova do leão? Então aqui eu fiquei em crise. A lei da semeadura é estranha. Como assim? Como assim? Alguém que é justo, que ora 3 vezes ao dia, foi parar na cova do leão? Como assim alguém como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram à estátua de ouro que haviam levantado, foram parar no forno de fogo ardente? Como assim o apóstolo Paulo foi perseguido? Como assim homens como Pedro foram assassinados por amor ao Evangelho? Como assim um mártir como tantos que a Bíblia nos apresenta viveram esse tipo de colheita? E aí, irmão, eu entrei em crise, mas lembra, a primeira crise não foi no texto, a primeira crise foi no meu avô. Eu sentei com meu avô, irmão, e eu amo sentar com pessoas mais velhas e ouvir. Eu não falo nada, eu fico até com vergonha, porque é muita sabedoria. Resguardado de simplicidade mora muita sabedoria. Meu avô começou a contar uma história para mim. Como foi que ele foi parar na cidade grande? Meu avô é um homem de 70 e poucos anos, extremamente simples, aprendeu a ler lendo a Bíblia. Um homem crente, um homem, sabe, um homem de Deus. E aí ele disse para mim uma coisa, ele falou, filho, o jeitinho dele assim, falar, o vô trabalhava como agricultor, ele fala, ele não fala agricultor, como agricultor. O vô fez um primeiro plantio, uma rocinha de 200 metros quadrados, e o vô plantou, e a primeira colheita do vô, a avó ficou doente, e o vô teve que pegar todo o dinheiro da colheita e pagar uma cirurgia de emergência para ela. Aí eu, sério, vô, sério. E aí eu arrisquei de novo, peguei tudo que eu tinha, vendi umas vaquinhas, alguns animais que a gente tinha, e comprei mais um tanto de semente, e plantei tudo de novo. E aí veio uma chuva muito forte,
uma chuva de pedra, e destruiu toda a lavoura quando estava começando a germinar. E a última vez, o teu pai me ajudou, ele me contando, o teu pai me ajudou. Eu plantei uma rocinha no barbante, eu não sabia o que isso significava. Meu avô diz, ele esticava o barbante, meu paizinho ia até o final, esticando o barbante. E aí quando o barbante estava esticado, o meu avô ia com aquela máquina de plantar a semente, colocando a semente em linha, para ficar uma roça perfeita. E aí meu avô me disse uma coisa, eu fiz tudo do melhor. Eu me lembro da cena do teu pai, a gente se encontrava no caminho, eu ouvindo meu avô, e ele disse, pois é, só que eu não sabia de uma praga que estava no Paraná naquela época, e essa praga atacou a nossa lavoura e a gente perdeu toda a colheita. E foi por isso que eu vim para a cidade. Fui para Curitiba, meu avô contando, com os filhos, sem dinheiro no bolso, sem nada, com pouquinha coisa para sobreviver. Aí eu perguntei para o meu pai, o pai lembra disso? Aí meu pai disse, eu lembro do teu avô chorando no galpão, quando perdeu toda a plantação dele. E quando eu ouvi e somei tudo aquilo, eu falei, como que pode? Ele plantou certo e colheu tudo ruim, tudo errado. Aliás, nem chegou a colher. Entende a crise? Entende que a gente vai entrar em crises na vida, em algum momento a gente vai dizer, puxa, mas eu fiz tudo certo e para mim parece que dá tudo errado. Alguém já viveu isso? Alguém? Ou eu estou falando aqui em outro idioma? Fala a verdade, você já viveu, teve essa sensação de injustiça? Você diz, eu fiz certo e eu colhi errado. Bom, eu fui com essa crise para casa, até que eu estava conversando com meu pai no dia do meu aniversário. Eu olhei para o meu pai e falei, pai, e aí pai, a lei da semeadura existe. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, ela é real. E eu, como assim, Senhor? Aí no meu espírito, o Senhor falou, é que se aquela lavoura tivesse crescido, tivesse dado fruto, o teu avô nunca viria para a cidade. Olha aqui, no meu espírito isso, eu olhando para o meu pai e o Senhor no meu coração, o teu avô nunca viria para a cidade, o teu pai nunca conheceria a tua mãe, você nunca teria nascido. E essa não seria a história, essa pergunta nem sequer existiria. Então o Espírito Santo me fez entender, o dia que o teu avô plantou, ele nem sabia que a colheita seria muito maior do que o plantio que ele estava fazendo. Ei, escute! Uma roça se perdeu, 2 roças se perderam, 3 roças se perderam, mas uma geração foi salva para a glória de Jesus. Eu quero que você entenda, uma transformação aconteceu. Então grava o que eu vou te dizer. Quando você está com Jesus, até quando parece que está dando errado, está dando completamente certo. Até quando você pensa que você perdeu, na verdade existe algo poderoso de Deus sendo gerado, porque há um texto na Bíblia que nós não podemos ignorar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, eu olhei para o meu pai e eu disse, pai, eu entendi, pai. Eu entendi. A lei da colheita é real, mas a geografia muda rapidamente. É possível eu plantar aqui e colher em outro lugar totalmente diferente. Sabe qual é o que é doido da nossa vida? Que mesmo quando os nossos olhos não enxergam o fruto da semente, precisamos continuar semeando. Mesmo quando os nossos olhos não enxergam o fruto do trabalho, mesmo quando os nossos olhos não contemplam o suor da dedicação virando frutos, continue semeando, continue fazendo bem, continue estendendo as mãos, continue semeando, continue sendo honesto, continue sendo fiel, continue respeitando princípios,
porque quando a colheita chegar, ela será extraordinária.